Olá, seja bem-vindo ao dia 59 do Projeto 90. Eu sou o pastor Adriel Barros, que alegria que você está comigo aqui nesse vídeo. Pelos próximos 90 dias nós estamos em uma jornada para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Se você ainda não teve a oportunidade, por favor, já se inscreva nos nossos canais, ative o sininho de notificações para que você possa ficar por dentro de tudo aquilo que nós vamos lançar aqui no Projeto 90. E aproveita e já manda esse devocional para alguns amigos e familiares para que eles possam estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Se você está no carro, como de costume, apenas escute, preste atenção naquilo que nós vamos estudar hoje. Mas se você está em casa ou no trabalho ou um lugar que te permite, já pega o seu bloco de notas, já liga o seu aplicativo de notas para que você possa anotar tudinho que o Espírito Santo vai nos ensinar aqui hoje. Como eu disse a vocês, nós estamos entrando no dia 59 do nosso devocional, onde nós começamos o livro de Jeremias. Lemos Jeremias capítulo 1 até Jeremias capítulo de número 10. Nós conhecemos muito bem o livro, de Jeremias, e o capítulo 1 de Jeremias ali tem várias lições boas que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje, tá bom? Já pega aí já o seu bloco de nota, porque nós vamos entrar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o chamado de Deus, especificamente o chamado de Deus para Jeremias, mas existem várias lições, como eu disse, que nós podemos aprender sobre o chamado de Deus para Jeremias, tá? Primeira lição que eu quero que você já se inscreva aí no seu aplicativo e nas suas notas é o seguinte: Deus, ele te chama antes mesmo de você se sentir pronto. Tá bom? Antes mesmo de você se sentir pronto, Deus já tem um chamado para você. Jeremias ali, ele recebe uma palavra muito forte de Deus. Isso está em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Ele fala: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Eu já tinha planos para você. Então, é muito importante nós colocarmos isso em nossa mente, porque isso muda tudo. Tá bom? Isso muda tudo. Deus, ele não te chama baseado na sua preparação atual, na situação que você está passando nesse momento. Na verdade, o seu chamado já foi pré-definido antes de você nascer. Tá bom? O propósito que ele tem para você já foi definido antes mesmo de você chegar nessa terra. A Bíblia vai dizer que Deus já tem todos os nossos dias escritos na palma das suas mãos, tá bom? Então, não é questão de você se sentir preparado, tá? De você, ou então se sentir despreparado, Ou então se você achar que, poxa, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, eu não conheço, tá? Isso não tem nada a ver com o chamado de Deus para você. Agora, claro, existe uma preparação, existe um tempo de preparação que nós precisamos passar para que nós possamos alcançar o propósito que Deus tem para nós nessa terra. Mas você tem que se lembrar que o chamado de Deus para você, isso é aquém do que as pessoas pensam de você ou daquilo que você pensa de você mesmo. Tá? Talvez nesse momento você não esteja preparado para viver, o propósito que Deus tem para você, mas você está se preparando para viver. Mas não quer dizer que não exista chamado. Já existe um chamado de Deus sobre a sua vida, tá? Para você, mas nós precisamos trabalhar para que nós possamos alcançar esse chamado, tá bom? Então, o chamado de Deus não está ligado com a sua preparação nesse momento ou com a situação que você está passando nesse momento, tá bom? Deus já te chamou antes mesmo do ventre da sua mãe. E nós vimos isso com Jeremias, uma coisa linda, maravilhosa. Ainda bem que Deus não olha, para os nossos defeitos, não olha para as nossas capacidades. Ele tem um chamado e um propósito para cada um de nós. Isso é muito lindo, tá bom? E é normal, e aqui vai a segunda lição que eu quero que você escreva aí, que é o seguinte, a nossa primeira reação com o chamado de Deus, assim como Jeremias, quase sempre vai ser a insegurança. Não vamos nos sentir seguros naquele chamado, porque nos sentimos inferiores a esse chamado. Toda vez que o pastor Adriel vai subir ali para pregar, que eu vou dar uma palavra, que eu vou trazer a palavra de Deus para a igreja, eu me sinto inferior, E claro que nós precisamos um dia sair dessa mentalidade, claro, mas isso na verdade eu aprendi que é reverência. Eu me sinto pequeno, diante de um Deus tão grande, diante de uma responsabilidade tão grande que é trazer uma palavra para a igreja de Cristo, para a noiva de Cristo. Então nós sentimos essa insegurança quando nós
fomos chamados. Nós vimos isso com Jeremias, capítulo 1, versículo 6, tá? Ele vai falar, Senhor, mas eu não sei falar, né? Porque eu sou apenas uma criança, eu sou um jovem, né? Isso é clássico. Nós vemos isso sempre, né? Quando Deus chama, a gente sempre responde com um certo tipo de medo, com insegurança, né? Com desculpas. Deus, agora não posso. Eu não me sinto preparado, eu não me vejo fazendo isso. Será que não existe outra pessoa melhor para fazer no meu lugar? Né? E essas inseguranças tomam conta da nossa vida, mas eu preciso que você entenda que essa insegurança para você não é sinal de que não é de Deus. Tá? Não é um sinal para você abandonar o chamado que Deus tem para você, só porque você sentiu medo, sentiu insegurança, sentiu que você não está preparado para aquele momento. Calma aí, não quer dizer que Deus não te chamou, só quer dizer que ainda talvez não seja o momento de você entrar no propósito que Deus tem para você, tá? Na verdade, muitas vezes, como eu disse aqui, é exatamente o contrário. Essa insegurança é porque você entende a responsabilidade que é, né, ter esse chamado, cumprir esse propósito, tá bom? Então, não deixe que o medo te afaste daquilo que Deus preparou para você. Tá? Não deixe que o medo apague completamente aquilo que Deus te chamou para cumprir nessa terra, tá bom? Medo é ok, mas não pode nos parar, não pode nos segurar. Nós temos que andar à frente, mesmo com certas inseguranças e medos, porque no caminho Deus vai nos transformando e nos tornamos pessoas úteis para o seu reino, tá bom? Pastor Adriel, a primeira vez que pregou, para você que não sabe, eu saí chorando, correndo da igreja. Foi um desespero, irmão, foi um desastre, né? A primeira pregação. Hoje, graças a Deus, a gente consegue se virar um pouco ali em cima do púlpito, mas foi com o tempo, né? Foi com o tempo, nós fomos nos preparando, ainda nós sentimos medo, algum certo tipo de insegurança, mas o Espírito Santo de Deus ministra através de nós e em nós. Isso, o medo vai embora, a insegurança vai embora, e no momento que nós precisamos ali entregar uma palavra que vem diretamente de Deus, isso acontece, tá bom? Então é normal as inseguranças, mas elas não podem te parar e não podem te deter, tá bom? E terceira coisa que eu quero já começar a terminar o nosso devocional é o seguinte: Deus, ele não negocia esse chamado, tá bom? Mesmo com medo e mesmo com insegurança, talvez você pode aí, né, atrasar um pouquinho o propósito de Deus, tá? Talvez você pode aí fazer ele demorar um pouquinho mais por causa da sua falta de preparação, mas Deus não negocia chamado, tá bom? Você já ouviu aquela frase falando que o escolhido não tem escolha? Mais ou menos isso daí, né? Uma pessoa que tem um chamado de Deus não tem desculpa, tá? O medo não é desculpa. Tanto que quando Jeremias fala assim, Deus, eu sou apenas uma criança, Deus não fala assim, tá bom, Jeremias, então vamos partir para outra coisa. Não, Deus corrige a visão de Jeremias. Ele fala assim, olha, não digas eu sou uma criança. Não fala isso, porque eu não estou atrás disso. Eu tenho um chamado específico para você, Jeremias, né? E eu tenho um chamado específico para você fazer. Então eu não estou olhando para a sua condição nesse momento, eu não estou olhando para a sua falta de experiência, né? Eu não estou olhando aí talvez para o seu medo, para a sua insegurança. Não. Deus ali está redefinindo a identidade de Jeremias, tá bom? Ele está falando, Jeremias, pare de se limitar, né, conforme as suas condições. Eu não vejo dessa forma, né? Eu não trabalho dessa forma. Então, da mesma forma, Deus está falando para você que está assistindo nesse vídeo o seguinte: sim, as suas condições do momento às vezes não condiz com a promessa que Deus tem para você, mas isso não significa nada, tá? Isso não significa que Deus não vai continuar com um chamado, que Deus não tem algo específico preparado para você. Faz só parte, né, de crescermos, mas nós não podemos, como eu disse, deixar que essas coisas apaguem o chamado de Deus na nossa vida, tá? O maior problema não é a falta da capacidade, a falta de capacidade para fazer muitas das vezes, é a forma como nós os enxergamos. Os enxergamos pequenininhos, né, diante de um Deus tão grande. Isso é bom, mas como eu disse, não pode afetar a nossa confiança em Deus, né? Não pode afetar como nós cremos em Deus e quem nós vemos Deus por Ele tá bom? Então,
queria chamar a sua atenção para isso, tá? E a quarta coisa aqui para nós terminarmos é o seguinte: quando Deus muda a visão de Jeremias, né? Ele muda ali, ele corrige, na verdade, o jeito que Jeremias estava olhando para si mesmo, dizendo, eu sou apenas uma criança, etc. Deus fala, olha, não digas eu sou uma criança. Aí ele continua no verso 8, dizendo o seguinte: não temas, Jeremias, porque eu sou contigo. Ele fala, Jeremias, não digas eu sou uma criança, porque aquilo que eu mandar você falar, você vai falar. E aonde eu mandar você ir, você vai ir. E ponto, acabou. Não importa o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão pensar. E olha o que Deus está fazendo. Ele não está apenas chamando Jeremias, ele está garantindo que ele vai junto com Jeremias. E é por isso que você não pode ter medo do chamado de Deus para você, porque você não está indo sozinho. Não foram homens que te chamaram, não foi o pastor Adriel que te chamou, não foi os seus pastores que te chamou, foi Deus que te chamou. Então você não precisa ter medo e insegurança, porque Deus vai contigo. Ele garante para Jeremias ali, né? Ele fala, Jeremias, você não é uma criança, mas não porque você é o bambambam, não porque você é top, mas porque eu vou estar contigo. E essa é a chave que nós precisamos entender em 2026 para sermos vitoriosos. É o seguinte: Deus ele não promete, né, facilidade, que as coisas vão vir fácil, mas ele promete presença. Ele promete que ele vai estar junto de nós todos os dias da nossa vida, no meio das lutas, das batalhas e das guerras, tá bom? Então, nós precisamos entender que o que sustenta o nosso chamado não são as capacidades e habilidades que nós temos, mas sim a presença de Deus. Se nós entendermos isso, tá? Se nós entendermos isso e vivermos uma vida com Deus, a nossa vida em 2026 vai ser completamente diferente. Existe um chamado de Deus para você específico. E Deus só está esperando um posicionamento seu para que você possa viver o melhor ano da sua vida. Eu declaro para você que 2026 será um ano diferente, porque você vai entender o posicionamento que Deus tem para você, para que você possa viver o chamado e o propósito que Ele preparou para você antes mesmo de você nascer. E com isso nós chegamos ao fim do dia 59 do nosso devocional. Amanhã, o dia 60, nós estamos continuando no livro de Jeremias. Nós vamos ler Jeremias capítulo 11 até Jeremias capítulo de número 22. Lembre-se, manda esse devocional para uma pessoa, para que ele possa estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Nós temos um encontro marcado aqui amanhã, no dia 60 do devocional. Deus te abençoe.